Hoje eu quero falar de algo muito sério, algo muito real, muito importante, muito necessário. Não vou falar como médica, porque também não sou. Vou falar como alguém que está distante, ao contrário, eu tenho vivenciado isso no meu dia a dia. Eu quero falar como mulher, como pastora. Quero falar sobre a menopausa. Eu sei que você vai pensar, mas já tem tantos profissionais falando sobre isso na internet, né? A gente já tem tantos vídeos sobre a menopausa, mas hoje eu não quero falar sobre a questão da doença em si, mas como nós enfrentamos isso na nossa vida, no dia a dia. Quero falar do lado espiritual, dos desafios que nós enfrentamos. Eu comecei a menopausa depois dos 43 anos. Eu tive 5 filhos, o meu caçula nasceu quando eu tinha 43 anos. Aos 45 anos eu comecei o processo da menopausa. E para mim tem sido muito difícil, tem passando por muitos desafios, os calorões, as dores, dor no corpo, dor em tudo, né? O nervosismo, a mudança de humor o tempo todo. Uma hora você está bem, outra hora você não está. Uma hora você está sentindo um calor enorme, outra hora você já está sentindo um frio terrível. Enfim, muitos processos, muitos sintomas acontecem conosco, né? E agora eu comecei a viver de um tempo para cá, que eu creio que seja o pior deles, que é a ansiedade, a síndrome do pânico. Talvez você se pergunte, nossa, mas você é pastora e tem vivido momentos de síndrome do pânico, de ansiedade? Sim, tem vivido. Porque eu entendo que a menopausa, ela mexe com o corpo, ela mexe com a alma, ela mexe com as emoções de muitas mulheres. E muitas mulheres enfrentam esse momento de ansiedade, de crise do pânico, de angústia profunda, de tristeza. E muitas vezes essa tristeza ela vem sem explicação nenhuma aparente. Uma sensação de solidão, de confusão interior. E o problema é que como não há um sangramento, não aparece, não tem ferida externa, a dor ela é minimizada. Mas a Bíblia ela nunca ignorou dores invisíveis. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Essa foi Ana. Ana não estava em pecado, Ana não estava sem fé, Ana estava em amargura de alma. E Deus não a rejeitou, Deus não a ignorou. Ao contrário disso, através da fé dela, Deus deu a ela o seu filho, Samuel. Quando eu entrei nesse processo, houve momentos em que eu mesma não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. Meu corpo mudou, minhas emoções mudaram, minha forma de reagir mudou. Houve dias em que eu mesma me perguntava o que está acontecendo comigo. Isso, minha amada, não é falta de fé, não é falta de Deus, não era rebeldia, não era fraqueza espiritual, é um processo. E eu precisei aprender que cuidar do corpo também é espiritual. Muitas vezes nós nos dedicamos muito a cuidar, né, do espírito, nós mulheres cristãs, né, muitas vezes nós nos dedicamos muito ao espiritual e nos esquecemos do nosso corpo, mas o Senhor vai dizer para nós que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e templo ele não é negligenciado, o templo ele se cuida, o templo ele precisa ser respeitado. Deus nunca desprezou a dor humana. Na Bíblia nós encontramos homens, mulheres que enfrentaram momentos de ansiedade, de pânico, de angústia, de profunda tristeza. Elias mesmo, Elias era um homem de Deus, Elias era um profeta do Senhor e Elias pediu para morrer. Deus não repreendeu, Deus alimentou, Deus fez ele dormir, Deus deu a ele descanso e Deus falou com ele. Primeiro Deus cuidou do corpo, depois Deus tratou a alma de Elias. Nós vamos ver também Davi, o rei Davi. Davi vai dizer, porque estás abatida, ó minha alma. Davi chega a conversar com a sua própria alma, ele não finge que ela não existe. Nós precisamos conhecer o nosso corpo, nós precisamos entender o que está acontecendo conosco, precisamos discernir o tempo que nós estamos vivendo. E a palavra do Senhor vai dizer, o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas mulheres estão sofrendo, não porque são fracas, mas porque elas não sabem o que está acontecendo com elas. Esse tempo acontece conosco alterações hormonais, quedas de vitaminas, mudanças naturais do corpo. Quando não há informação, surgem as conclusões precipitadas. Quando não há acolhimento, surge o julgamento. Quando não há apoio, nasce a culpa. E isso vale também para os homens. Isso faz parte da maturidade. Todos os homens também vão passar por mudanças hormonais, emocionais e muitas vezes sofrem em silêncio. A mulher nesse processo ela não precisa de acusação, ela precisa de ser escutada, ela precisa de proteção, precisa de rede de apoio.
Carga não se julga, carga se ajuda a carregar. A palavra do Senhor vai dizer, chorai com os que choram. Não é explicar ou corrigir, é estar junto. Você está vivendo esse processo e se sente sozinha, saiba que você não está. Há milhares de outras mulheres passando por isso. Eu estou com você, outras mulheres estão com você. Você é homem, está aqui nos ouvindo. Acima de tudo, Deus está com você. O Senhor diz em Isaías, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Não disse passar, diz quando passares. Você não perdeu valor, você não perdeu identidade, você não perdeu o seu chamado. Quantas mulheres já chegaram até mim e disseram, pastor, eu tentei falar do que eu estou sentindo, mas eu fui silenciada por frases como, você precisa ser forte, tenha mais fé, ore mais, leia mais a Bíblia, isso é falta de Deus, tem algum pecado aí. Menopausa não é falta de fé. Essas frases não curam, elas pesam, elas culpam, elas deixam a mulher ainda mais vulnerável, mais confusa e mais ferida. Amada, fé não é anular os processos naturais. Espiritualidade não elimina o corpo e Deus nunca nos ensinou a negar a dor, para parecermos mais espirituais, para parecermos que, sabe, estamos mais próximas de Deus, somos mais mulheres de Deus. Não é sobre ter um coração forte, é sobre o que a Bíblia diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. É um coração quebrantado que Deus quer. Se você está passando por este processo, não esconda a sua dor, mas reconheça a sua dor diante de Deus. Apresente a Ele a sua dor, fale a Deus o que você tem vivido, o que você tem passado, o que você tem enfrentado, porque Deus está com você, Ele vai cuidar de você. A sensação de solidão, você não está sozinha, você tem um Deus Todo-Poderoso que está ao seu lado, está com você e Ele vai te ajudar a enfrentar e vencer cada barreira, cada obstáculo, cada dificuldade. Você apenas está atravessando uma fase e Deus continua escrevendo a sua história. Não desista de você. Procure se cuidar. Te convido a orar junto comigo. Senhor, eu apresento cada mulher que me ouve agora. Cada uma que está confusa, cansada, fragilizada. Dá entendimento, dá acolhimento. Levanta as pessoas certas, Senhor, para curar a alma, para sustentar o corpo. E lembra cada uma delas. Tu estás presente em todas as estações da vida. Amém.